Fora de São Paulo encontramos um enigma. Esta usina processa um produto crucial para a sobrevivência da cidade: aço para carros, trens, edifícios. No entanto, ela foi responsável pelas emissões que poluíam o ar, intoxicavam a água e ameaçavam a sobrevivência da cidade. Hoje, a companhia siderúrgica Cozipa tratou de jogar limpo. A reciclagem é o futuro e a usina viu a luz no fim do túnel. A Cozipa gasta $250 bilhão em equipamentos de última geração para recapturar ou reciclar poluentes em cada estágio da produção. Basicamente, para cada equipamento de produção está associado um equipamento de controle de poluição. Mais ou menos, para cada dólar investido em equipamento de produção, nós temos $1 investido em equipamento de controle ambiental, ou do ar, da água ou do som. Antônio Malinowski é o engenheiro da usina, a qual na nova e melhorada São Paulo se encaixou muito bem. A Cozipa já conhece a reciclagem, pois fabrica seu produto principal a partir da sucata. O aço é um dos materiais mais reciclados do mundo. Todos os anos, usinas siderúrgicas reciclam 400 milhões de toneladas de aço, o suficiente para construir quase 1000 pontes Golden Gate. Ao contrário das fábricas de alumínio, que reciclam apenas latas, a Cozipa recicla qualquer resíduo de aço: utensílios, carros, navios, trens, inclusive armação de antigos edifícios. Aqui é onde se inicia o processo de refino do aço. Assim como o alumínio, tudo começa no fogo. Eles transportam o carregamento de sucata de metal para dentro de um caldeirão gigantesco e depois adicionam uma forma impura de aço chamada ferro-gusa. Aqui, a proporção para a fabricação aço é 20% refúgio e 80% ferro-gusa líquido, aquecidos até 1350 graus Celsius. Dentro do caldeirão, cabe 140 toneladas de metal, o peso de 2 Boeing 757. Uma reação química funde o resíduo e o ferro, transformando-os em aço. Meio século atrás, a fundição acontecia na parte inferior das fornalhas, um método demorado que levava até 9 horas. Hoje demora menos de 45 minutos, graças a uma maravilha da engenharia moderna, a fornalha que utiliza oxigênio. A fornalha de oxigênio data dos anos 50, mas agora esta siderúrgica de São Paulo está aperfeiçoando a fundição e levando a produção de aço para o século XXI. A Cozipa é a segunda companhia siderúrgica do mundo a licenciar um processo chamado tecnologia Cojet, uma inovação verdadeiramente supersônica. A tecnologia transforma este vulcão criado pelo homem em uma supernova. O processo começa no estágio chamado de enchimento. Encher a fornalha com sucata de metal para controlar as extraordinárias temperaturas do processo. Depois, até 300 toneladas de ferro fundido. Em seguida, a lança oca com ponta de metal patente solta um jato parecido com laser contendo 99% de oxigênio puro para banhar o aço, a Mach 2, ou seja, 2 vezes a velocidade do som. A temperatura sobe para 1350 graus Celsius, 1/5 da temperatura da superfície do Sol. O resultado, aço líquido de pureza excepcional, porém com imperfeições. Ainda existem impurezas que enfraquecem o aço. Os engenheiros adicionam calcário para absorver tais impurezas, fazendo-as flutuar na superfície como uma camada chamada de escória. No último estágio, o aço líquido é extraído e a escória é deixada à parte. Mesmo o que sobra não é desperdiçado. A escória contida no conversor, ela pode
pode ser destinada para vários fins, principalmente aterros de ruas e também para a parte de fertilizantes, ok? Então essa escória líquida vai ser refrigerada e se transformada. Fabricar aço pode ser fatal. Os perigos: constante circulação, pesos astronômicos e temperaturas escaldantes. O metal fundido é tão quente que pode fazer a pele evaporar instantaneamente. No estágio final, o aço fundido vira uma longa barra de escória cortada em intervalos de 5 metros para ser transportada. Esse produto em torno pode variar de 500 a 600 dólares a tonelada. Então, como vocês estão observando, cada placa dessa tem em torno de 10 toneladas. Podemos avaliar esse produto, essa carga em torno de 300 mil dólares. Com esses preços, uma siderúrgica como a Cosipa é uma mina de ouro. Um laboratório de alquimista de alta tecnologia que transforma ferro-gusa num tesouro. Mesmo assim, o maior feito alquímico de São Paulo não surgiu com resíduos de metal, nem mesmo latinhas de refrigerante. Ocorreu com um papelão comum que pode ser encontrado na sua geladeira. É conhecido como Tetra Pak, um material maravilhoso que guarda o suco que você toma de manhã, a sopa do almoço e o leite na hora de dormir. Parece um papelão simples. Na verdade, é uma engenhosa combinação de 6 camadas de papel, plástico e alumínio. O papel endurece a embalagem, o plástico evita vazamentos e o alumínio evita que a luz e o oxigênio estraguem o produto. Só tem um problema. O Tetra Pak é tão bem feito que ninguém consegue separar os componentes para reciclar. Material extraordinário, só que acaba sempre na lixeira. Até agora. O problema foi solucionado aqui mesmo em São Paulo. Para compreender como a embalagem Tetra Pak renasceu, é preciso ver como é fabricada. Esta é uma fábrica de Tetra Pak fora dos limites de São Paulo. O primeiro passo é aquele que pensamos que viria por último, a impressão. Para proteger o meio ambiente, é utilizada uma tinta à base de água. Uma luz estroboscópica precisamente cronometrada controla a qualidade da impressão. Embora o papel aparente estar parado, na verdade está se movendo a 180 metros por minuto. A luz que fica oscilando congela o movimento a olho nu. Fernando von Zuben é o diretor de meio ambiente da Tetra Pak Brasil. O que ele está fazendo aqui é basicamente checar se a qualidade do produto está boa ou não. Se não estiver boa, o computador manda uma mensagem para a tinta para corrigir a impressão. Em seguida, a laminação do papel com camadas alternadas de polietileno, plástico e uma camada fina de papel alumínio. Por fim, eles cortam os carretéis para serem transportados para as fábricas para virar embalagem longa-vida de leite, suco e sopa. Aquelas embalagens acabam aqui. Agora o ciclo do renascimento começa. Ele inicia com os mesmos coletores de latinhas de alumínio. Os catadores de São Paulo recuperam as embalagens Tetra Pak e as levam para o centro de coleta. Aqui, eles recuperam qualquer tipo de papel, inclusive papelão. O Brasil é um dos maiores recicladores de papelão no mundo, reciclando 76% de todo esse material produzido no país. O centro de coleta desmonta as embalagens Tetra Pak e as transformam em fardos para serem transportadas até a fábrica de papel. São Paulo tem uma das maiores fábricas de papel do mundo, a Klabin. Assim como a fábrica de reciclagem de alumínio Tomra, a Klabin opera ininterruptamente. Todos os dias ela produz 200 toneladas de papel reciclado. Os ingredientes: 3 partes de papel ondulado e uma parte de Tetra Pak. Toda essa fábrica, ela funciona à base de material reciclado. O material é jogado dentro de um grande triturador chamado hidropulper. A água transforma tudo em polpa.
Durante a agitação, o papel da Tetra Pak se separa da camada de plástico e da de alumínio, que são peneiradas para uso posterior. Após uns 20 minutos de agitação, o hidropulper recupera mais de 90% das fibras de papel da embalagem Tetra Pak. Aquelas fibras agora vão virar papel outra vez, novo e aperfeiçoado. Quando você coloca fibra da embalagem asséptica, você melhora a qualidade do papel reciclado obtido. Por quê? Porque a fibra da embalagem asséptica é uma fibra virgem e a fibra do papelão já foi reciclada várias vezes. Quase toda a fibra de papel que entra dentro do hidropulper acaba virando papel reciclado, destinado a se tornar caixa de papelão. Aqui é o final de todo o processo. Não é bem assim. O restante da Tetra Pak aguarda para ser reciclado. Camadas de alumínio, plástico e resíduos de papel inseparáveis e inutilizáveis. Só que enquanto outras cidades jogam fora esses resíduos, São Paulo inventou uma utilidade para eles: telhas. Eles trituram as sobras de plástico e alumínio e depois prensam em um molde ondulado. As telhas são incomparáveis, resistentes, duráveis, impermeáveis, resistentes ao calor e até 10% mais baratas do que as telhas comuns. São telhas extremamente eficientes e leves. Hoje temos 11 fábricas de telhas recicladas no Brasil, utilizando 700 toneladas por mês de plástico e alumínio das embalagens assépticas. Separados, o plástico e o alumínio teriam valor ainda maior. Mas tirando o hidropulper, eles são inextricavelmente combinados. Os cientistas conseguem dividir o átomo. E, no entanto, durante anos, ninguém conseguia separar as camadas do Tetra Pak. E, finalmente, acabou aterrando esse material, desperdiçando não só matérias-primas importantes, mas também causando um impacto ambiental. O material Tetra Pak... Roberto Zenti é diretor técnico da TSL Engenharia Ambiental. Eles deram a ele uma missão: decifrar o enigma do Tetra Pak. Esse é o problema. Você tem uma fina camada de alumínio, inclusive dá para se perceber que é realmente muito fina, às vezes ela já é transparente, e plástico. Esse alumínio, por ser muito fino, na hora que ele está exposto ao ar, ele se oxida. Em outras palavras, enferruja. E a tarefa está em se livrar da ferrugem. Para romper o óxido e recuperar o alumínio, é preciso calor intenso. Só que esse calor intenso destrói o plástico. Então, o difícil é você fazer a recuperação do alumínio que precisa de altas temperaturas e, ao mesmo tempo, tentar transformar esse plástico ainda em algum produto utilizável. Trabalhando com um consórcio em São Paulo, Zenti finalmente resolveu o problema. A tecnologia é tão recente que a primeira unidade em escala entrou em linha só agora. Este teste demonstra a engenhosidade da solução. O material ele é colocado aqui e alimentado através de um pistão. Ele entra no reator, onde começa o processo. O reator não é nuclear, é de plasma. Plasma é um gás aquecido por energia elétrica. E energia elétrica na forma de um arco elétrico. Aqueles filmes de Frankenstein que a gente vê uma esfera dando uma descarga elétrica em outra esfera, aquilo é um arco elétrico. Assim como no laboratório que criou Frankenstein, o reator de plasma produz uma transformação que há muito tempo intriga a ciência. Um arco voltaico cria um jato de plasma superaquecido até 15.000 graus Celsius. 3 vezes a temperatura na superfície do Sol. O jato de plasma dissolve a ligação inflexível entre o plástico e o alumínio. Os resíduos de papel são queimados e, como num passe de mágica, a cera e o metal se separam. O plástico surge como gás.
para ser transformado em cera de parafina. O alumínio surge como metal fundido emerges, 99% de pureza. Emissões durante a recuperação, quase nula. Um problema do tamanho de um monstro, solucionado pela tecnologia de Frankenstein. A descoberta do plasma revolucionou a reciclagem em São Paulo. Pela primeira vez, todos os 3 componentes do Tetra Pak, papel, plástico e alumínio, retornam à cadeia de produção como matéria bruta, completando todo o ciclo. A descoberta tem um porém. O valor do Tetra Pak usado pode aumentar em até 30%.